Quero dar boas-vindas a quem está vindo na casa pela primeira vez, aos nossos companheiros de sempre que estão conosco aqui, aos nossos internautas que nos acompanham pela TVC e pelo nosso site. Seja muito bem-vindo nesse domingo maravilhoso que nós tivemos hoje aqui na nossa região, né? Vamos então receber o companheiro Paulo hoje, que vai falar sobre trabalho, solidariedade e tolerância. Boa noite a todos. É com grande prazer que a gente, mais uma vez, está aqui expondo a doutrina espírita. Hoje, excepcionalmente, substituindo uma grande amiga, Célia Tomboli, que não pôde comparecer, e eu devo lhes informar, infelizmente eu não sou a Célia. Muitos vieram aqui na esperança de vê-la, ouvir aquele maravilhoso violão, mas eu não sou a Célia. Pensei até em trazer meu violão. E o tema, trabalho, solidariedade e tolerância, né? Eu traria o violão, substituiria a Célia, mas teria que haver muita tolerância por parte de vocês, e eu achei por bem não abusar. Trabalho, solidariedade e tolerância. Substituir sempre é difícil, mas vamos lá, vou contar com a tolerância de vocês. Agradecemos a presença de todos, num dia de concorrência desleal com o Fla-Flu, né? Fla-Flu no Rio, e aqui o salão cheio. Isso é uma surpresa grata, e também o nosso anexo ali com o telão também cheio. Isso é muito bom, né? A gente vê que tem pessoas que não estão somente preocupadas com o futebol, com o divertimento dos outros, e sim também em aprender e estudar e compartilhar, sobretudo com os amigos, né, aquilo que a gente aprende. É muito importante. Vejamos o que temos a estudar. Pincelamos esse nosso trabalho, estudamos alguns livros para fazê-lo, principalmente baseado em A Lei do Trabalho, né, do Livro dos Espíritos, o capítulo A Lei do Trabalho. Também tem alguns trechos da Gênese, tem também alguns trechos de reportagem de Além Túmulo, de Humberto de Campos, Chico Xavier, e algumas coisas que a gente resgatou aí ao longo de outros estudos, né? Nossos grupos de estudos sempre tão importantes, a gente vai pensando algo aqui, algo ali, e compondo aí o que a gente tem de aprender. Mas por que vamos começar com Gênese mosaica? Não é estranho? A gente está aqui para falar de trabalho, solidariedade, tolerância, e vamos começar com a Gênese, porque nós estamos aqui para falar de trabalho. E o trabalho é manifestado em várias instâncias da nossa sociedade, desde tempos mais remotos. A Bíblia fala de trabalho, e a Gênese fala de trabalho. Mas nós aqui vamos pegar, já vimos que há várias traduções da Bíblia, tem algumas até muito poéticas, sobre a Gênese mosaica, que é a criação do mundo na versão bíblica, né? Nós não vamos aqui, não é nada ao pé da letra, só para extrairmos aqui alguns ensinamentos morais. Mas lá tem pessoas que traduzem, alguns tradutores colocam poesia na tradução. Então dizem lá, por exemplo, que no primeiro dia Deus criou o céu e a terra e ficou feliz, como se Deus vivesse emburrado, mas criou o céu e a terra. Cada tarefa era um trabalho, Deus ficava feliz com a criação. Já outras traduções diz o seguinte: no primeiro dia, Deus fez a terra, o céu, fez a luz e descansou. Né? Também deve ter dado um trabalho danado. Deus também tinha que descansar depois de um trabalho desse, principalmente um Deus tão humano como é retratado na Bíblia, né? Bom, então fiquemos com essa segunda tradução, que Deus teria descansado. No primeiro dia, isso aqui é um resumo muito simples, porque se lermos a Gênese de Kardec, livro da codificação, o último da codificação, esse capítulo também consta na Gênese de Kardec, e lá bem descrito, obviamente, não tão resumido assim, e Kardec faz até um paralelo, que esses dias, né, que o Antigo Testamento fala, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, que na realidade poderiam corresponder às fases geológicas da Terra, e não propriamente a dias.
Mas então lá está escrito que no primeiro dia Deus fez o céu e a terra, fez-se a luz e descansou. No segundo dia, o firmamento, separação das águas que estão acima do firmamento das que estão abaixo, e descansou. No terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem e aparece o elemento árido, a terra e os mares, as plantas, muito trabalho, e descansou. No quarto dia, o sol, a lua, as estrelas, e mais uma vez Deus descansou. No quinto dia, os peixes, os pássaros, trabalho super importante, Deus descansou. Após o trabalho. No sexto dia, fez os animais terrestres, fez o homem e descansou. Mas como, ao contrário do que fizeram anteriormente, todos os animais em pares, macho e fêmeas, no homem Deus fez somente o macho. E vendo ali Adão, tão tristonho, sem uma fêmea, sem ter com quem conversar, embora estivesse no paraíso, com tudo à sua volta, não precisava trabalhar, só gozar os benefícios do paraíso, estava triste, descansando. Deus descansou, e Adão também cansou de descansar, estava ali tristonho. E Deus, vendo Adão tão triste, o que fez? Vou criar uma companheira. E criou Eva, a primeira mulher, segundo essa concepção de criacionista do Antigo Testamento, que nós no Espiritismo não compartilhamos, extraímos dali lições morais. Criou Eva e contam aqui que Deus, que descansara todas as vezes, criou Adão, Adão também descansou. Depois que criou a mulher, nem Deus, nem Adão, nem o homem conseguiram mais descansar, porque a mulher põe o homem para trabalhar. E o homem perto da mulher não consegue descansar de jeito nenhum. Ô bichinho ativo essa tal de mulher, né? Bom, enfim, a mulher multiprocessamento. Qual o homem que poderia cuidar de todas as tarefas da casa? Mexer a panela, cuidar do filho, cuidar da casa inteira, olhar tudo. E às vezes não é um filho só, 2, 3, 4. Antigamente tinha mais, mas hoje em dia... Bom, enfim, a mulher é multiprocessamento, o homem já é mais monoprocessamento. Mas teve um preço essa criação? Teve um preço. Mas uma coisa estava ali bem esclarecida. Tudo isso representava trabalho. O trabalho representado no Antigo Testamento, partindo de Deus. Deus trabalhando. A natureza trabalhando. Mas Adão foi penalizado, coitado. Ele cometeu lá um desatino. Havia lá uma certa árvore no jardim do Éden. E essa árvore, a árvore da sabedoria, podia fazer de tudo no Éden, menos comer o fruto dessa árvore. E Adão comeu. Quem lhe deu esse fruto? Não, foi Eva. Eva que foi tentada. As mulheres, né, foram tentadas por uma cobra. Mas foi Eva que foi tentada. E Eva foi lá, comeu, gostou desse fruto e ofereceu para o seu companheiro. Adão relutou, mas comeu assim mesmo. Dizem até que Adão ficou logo entalado com um pedaço daquela fruta, né? No gogó, o tal do pomo de Adão, não engoliu, foi surpreendido ali, com medo e ficou com aquele negócio. Eu acho que alguém comeu o meu pedaço, que até hoje eu não tenho muito gogó assim. Mas, assim está escrito, e Adão sofreu, né, uma punição. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Mostrando que Adão teria que fazer o quê? Para sobreviver? Trabalhar. Trabalho. E Eva? Bom, Eva também sofreu lá suas punições, dores do parto, e aí por diante. Mas não vem o caso. Vem o caso é nós entendermos que mais uma vez ali está demonstrado a presença do trabalho. E instituída a necessidade do trabalho. Obviamente, numa visão de punição que nós efetivamente não compartilhamos, né? A visão de punição. Para nós o trabalho é um prêmio, um instrumento, e a gente vai ver mais adiante. Mas de qualquer modo, ali está demonstrado o trabalho. Nas nossas fábulas,
E na literatura, de modo geral, desde a literatura infantil, juvenil, qualquer forma de manifestação literária, artística, também está demonstrado o trabalho. Fiquemos aqui com uma fábula muito conhecida, A Formiga e a Cigarra, atribuída a Esopo, né? Quer dizer, ela não é atribuída, ela é mais atribuída até a La Fontaine. Mas dizem que La Fontaine pegou carona em muita fábula de Esopo, e essa não fugiu à regra. Esopo, que é muito mais antigo do que La Fontaine, né? Mas nós vamos ficar com uma versão ainda mais recente, de Bocage, um poeta português, que escreveu o seguinte, sobre a formiga e a cigarra. Tendo a cigarra em cantigas, passado todo o verão, achou-se em penúria extrema, na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se, até voltar o aceso estio. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé do animal, pagar-vos, antes de agosto, os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão, em que lhe davas? A penitente, ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia, toda hora. Oh, bravo, torna a formiga, cantavas? Pois dança agora. Não emprestou nada, nem uma comidinha, nada, porque a formiga, enquanto a formiga trabalhava arduamente, juntando as folhas durante o verão, durante as estações mais quentes, para, durante o inverno, durante as estações mais frias, sobreviver, a cigarra cantarolava, né, nas árvores, sei lá onde, mas estava cantando, e não se preocupou em juntar. Bom, nesta fábula está demonstrado o trabalho, né? E a solidariedade, onde fica? Até agora não vimos a tal solidariedade. Faremos aqui um parêntese para defender a cigarra. Vamos defender a cigarra. Porque a fábula mostra, Esopo, na sua simplicidade, La Fontaine também, provavelmente não tinham tanto conhecimento assim sobre as cigarras, e acharam que a cigarra realmente vivia simplesmente de cantar e mais nada. Como se a cigarra só vivesse durante os 3 meses, basicamente, de verão. Existem muitos tipos de cigarra, né? A família é enorme. Nós no Brasil temos uma mais comum, né, que vai até 2,5 centímetros, e quase a totalidade de nós provavelmente já ouviu essas cigarras durante os dias de verão cantando nas árvores. Se temos árvores próximo à casa, em dias de vésperas de um sol bem forte, lá está a cigarra cantando no final da tarde, anunciando o dia seguinte, o sol que se fará, né? Segundo diz aí os costumes do nosso interior. Mas o que a cigarra faz durante os outros tempos? Para que este canto? Este canto, na realidade, é para atrair seu companheiro, para haver a união dos dois, macho e fêmea, e nascerem dali seus filhotes. E durante os outros tempos, a cigarra, né, as suas larvas, ficam enterradas e abrem caminhos no solo, facilitando muitas vezes a vida das formigas, que também vivem enterradas. Colaborando com o ecossistema, aerando o solo, propiciando ali uma melhor oxigenação e a sobrevivência de algumas espécies de plantas, aniquilando outras, né, que não funcionam muito bem naquele ecossistema. Ou seja, trabalha o tempo inteiro colaborando com a natureza para o ecossistema, o equilíbrio. Então a cigarra trabalha assim. Por outro lado, o que seria da formiga? Será que ela não teve o seu trabalho facilitado pelo cântico da cigarra? Por que será que a gente coloca aquelas musiquinhas durante o passe, aquele fundo musical, aquela música calminha? Será que não facilita o trabalho, a concentração? Sim, há várias formas de trabalho. Nem só o trabalho que se pode segurar, o concreto, é trabalho.
Tem também o trabalho subjetivo, o trabalho intelectual, várias formas de trabalho, e nós veremos no decorrer do nosso estudo. Na natureza, o trabalho é constante, não resta dúvida. A natureza trabalha o tempo inteiro. Se observarmos o lado de fora da nossa janela, ao abrirmos nossa janela de manhã, toda manhã, uma diferente da outra. As folhas não estão no mesmo lugar. As formigas que desfilam trabalhando já não fazem o mesmo tipo de trabalho, já estão com outro tipo de trabalho, né? Passam em outras trilhas. Os pássaros cantam, não cantam como ontem, sempre é diferente. A natureza está em movimento constante. Tudo na natureza trabalha. É interessante a gente observar. Se tudo na natureza trabalha, e tudo na natureza trabalha em harmonia, se não houver muita interferência do homem com a sua racionalidade, que muitas vezes prejudica o trabalho, é em harmonia, em equilíbrio. Mas às vezes a gente não colabora com essa harmonia, né? E solidariedade, o que é? Ainda veremos. Todos conhecem esse animalzinho simpático, castor, né? Até que aqui na América do Sul, América Latina de modo geral, a gente não conhece muito, que ele é mais da América do Norte, os países mais frios. Bom, mas o castor, desde que existe o primeiro castor, ele também trabalha. A gente falava há pouco que tudo na natureza trabalha. O castor também trabalha. E desde que existe o primeiro castor na face da terra, ele faz o mesmo trabalho. Qual o trabalho do castor? Bom, ele rói as árvores às margens do rio, derruba essas árvores sobre o leito do rio e ali constrói represas. Constrói represas. E o que ele faz com essa represa? Ali constrói sua casa, ali constitui sua família. A vida do castor é fazendo represas, é vivendo em função dessa represa, é roendo. Ele é um roedor, até grande, um roedor, e rói e faz represa. E o homem teria aprendido com o castor, com esse trabalho do castor? Provavelmente, as primeiras represas, os primeiros diques, tenha se inspirado no trabalho do castor. Mas hoje em dia o homem aprimorou a técnica de fazer represas? Certamente, certamente aprimorou. Desviamos até hoje em dia cursos de rio, né? Para fazermos represa. E se hoje nós estamos aqui iluminados por essa luz artificial elétrica, né, com o potencial hidrelétrico do Brasil, é em consequência dessas represas e desse aprimoramento do ser humano na sua capacidade de construir represas. Esse animalzinho também todos conhecem, o João de Barro. Desde que existe o primeiro João de Barro, ele constrói casas dessa maneira. De barro, daí o seu nome, barro e palha. E arruma ali uma fêmea, né, com a sua fêmea, em conjunto eles constroem sua casinha. E a casa muito bem dividida. A casa tem 2 compartimentos, um hall de entrada, né? Ali na segunda, ali, na mais baixa, está o João de Barro ali olhando, né, na sua portinha, a sua casa já construída. E naquele aposento fechado ali, são as dependências do casal, o quarto, né? E ele constrói sempre da mesma maneira. As casas nunca pegam vento frontal, para não incomodar ali o casal. Muito ruim uma casa com vento frontal e com o sol da tarde. O sol da tarde batendo no quarto. O sol da tarde não bate na frente, desde que existe o primeiro João de Barro. De norte a sul do globo terrestre, eles constroem apontados sempre para a mesma coordenada geográfica, o mesmo ponto cardeal. Mas teria o homem se inspirado no trabalho do João de Barro? Provavelmente. O homem deve ter se inspirado, sim, no trabalho do João de Barro. Mas o homem teria aprimorado sua técnica? Certamente. Ainda hoje estamos aqui abrigados, né? Não numa oca, né? O homem aprimorou e temos aqui uma casa espírita, construída com técnicas modernas, né? Estamos usando equipamentos modernos. O homem aprimorou sua técnica de construir casas, ao contrário dos animais. Mas os animais continuam trabalhando e nós também continuamos trabalhando.
Sobre o João de Barro, já até falei em outra palestra, não vou me estender, mas há uma lenda de interior muito interessante que fala que o João de Barro é monogâmico, mas que a sua companheira às vezes arrasta a asa para um outro macho e ele não se comporta muito bem diante dessa situação, termina por tirar a vida da sua companheira. Tranca na casa, sela aquela portinha e ela fica lá até morrer. Uns dizem que é lenda. Né? Os modernos biólogos dizem que isso aí não passa de uma lenda. Mas eu sei que essa lenda existe, né? Há muito tempo a gente sabe disso. E se você chegar nesse interior, todo mundo no interior fala disso, que o João de Barro tem esse hábito. Nós não temos esse hábito. Né? Crime passional na raça humana não existe não. Né? Mas entre o João de Barro lá está instituído, segundo reza aí os costumes do interior do nosso Brasil. Né? Mas o que é trabalho? Vamos às definições. Derivação regressiva de trabalhar, substantivo masculino, ato de trabalhar, qualquer ocupação manual ou intelectual, esmero, cuidado que se emprega na feitura de uma obra feita ou que se faz ou que está para se fazer, labutação, lida, fenômeno da vitalidade dos órgãos, o trabalho dos órgãos do corpo também é trabalho, né? Então isso está no dicionário Priberan, um dicionário que está à disposição de qualquer um na internet, dicionário da língua portuguesa para todos os países que falam língua portuguesa, não somente para o Brasil. Dicionário muito bom, e o que é bom a gente tem que divulgar, né? Ainda mais de graça. Solidariedade, o que seria? Solidário mais idade, substantivo feminino. Qualidade do que é solidário, dependência mútua, reciprocidade de obrigações e de interesses. Isso é solidariedade. A reciprocidade. Então, solidariedade é reciprocidade? Sim, diz lá o dicionário que é reciprocidade de obrigações e de interesses. Né? Vamos avançar um pouco mais. Como isso se aplica ao espiritismo? É o que vamos ver. Vamos dar uma pinceladinha rápida. Como se dá a união do princípio espiritual à matéria, que também é um trabalho. Né? Diz lá na Gênesis que nós dependemos da matéria. A matéria é importante para a gente, pois ela é ao mesmo tempo objeto de trabalho e ao mesmo tempo instrumento do trabalho. E tudo isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Né? Então, nosso corpo é matéria, o corpo físico é matéria. Essa matéria é um objeto do nosso trabalho e ao mesmo tempo um instrumento. Nós precisamos do corpo, que é para acomodar a nós, espíritos, com a união feita através do perispírito e aí por diante. Nós precisamos do corpo, usamos ele como objeto de trabalho e também como instrumento para nos aprimorarmos. Deus trabalhou bem. Deus, ao invés de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados e flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Né? Corpos flexíveis, né? Poderia ter criado do zero? Poderia, mas já havia aqui uma espécie, né, de macaco que dava para abrigar aqueles seres mais primitivos, e ali ele usou para abrigar aqueles seres mais primitivos. Já estava o trabalho feito, para que Deus ia fazer de novo? Né? Usou aquilo que já estava pronto. Afinal, Deus é a sabedoria, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão 1 de O Livro dos Espíritos. O corpo é simultaneamente envoltório e instrumento do espírito, como já está demonstrado ali no nosso gráfico superior. Encarnação dos espíritos, reencarnação. Trabalho. Para que nós precisamos do corpo? Para trabalhar. Nós precisamos para trabalhar, colocar em prática o que aprendemos, né, durante a vida e no plano espiritual. Então, nascemos, vivemos e morremos. Isso é a vida. Para nós espíritas, para todo mundo a vida é assim, até para quem não acredita em absolutamente nada. Para o materialista a vida também é assim, nascer, viver e morrer. Obviamente, algumas religiões, né, já se tratando não do ateu, que não acredita em nada, mas para algumas religiões há destinos diferentes. Ou a pessoa vai para o tal do paraíso prometido para Adão, um céu, uma coisa maravilhosa, que ele não tem mais que trabalhar, fica ao lado de Deus, ou desce, né, as zonas não tão boas assim, né, o tal do inferno, que nós não temos essa concepção. O inferno para nós é um estado de espírito,
situação mental em que nos colocamos, mas para as religiões dogmáticas não, o inferno é uma coisa real, eles acreditam no inferno e a pessoa desce para lá e fica lá em destinos diferentes. Se é bonzinho, no destino superior. Se não é tão bom assim, no destino inferior, e jamais se encontram, jamais se comunicarão novamente. Mas não estamos aqui para falar de céu e inferno, para falarmos da Gênesis, entrarmos a fundo. Vamos ver somente o que é a vida para nós, que para nós também tem esse período desencarnado, que nós não temos mais o corpo, chama-se erraticidade. O espírito está liberto, pode andar, ir por onde quiser, obviamente dentro da sua limitação. Então é o período de erraticidade, mas passado esse período, onde ele aprende também, toma as suas lições, vê onde errou, ele se tem inclusive condição já, né, de algum avanço mental, ele já pode escolher o gênero das provas que ele vai ter que enfrentar novamente, porque ele reconhece onde errou. E pede para nascer. Ah, todos pedem para nascer? Não. Tem aqueles que não pedem, aqueles que não querem nada, não querem renascer porque não querem trabalhar. Né? Vagabundo tem do lado de cá, também tem do lado de lá, né? Aquele que não quer saber de trabalho. Mas o trabalho é extremamente necessário para todos nós. Então o processo reencarnatório implica no espírito ter que reencarnar. E como é isso? A gente procura e não vê nenhum exemplo que está assim tão bem descrito como em Missionários da Luz. O capítulo A Reencarnação de Segismundo, onde fala, a gente não vai discorrer aqui muito sobre a reencarnação de Segismundo, mas lá fala que Adelino, Raquel e Segismundo viveram numa vida anterior. Segismundo tirou a vida de Adelino, por conta ali de uma briga, né, disputa amorosa ali, por Raquel. Aí então, eles reencarnam, e reencarnando, eles têm novamente, né, que conviver para tirar ali aquela diferença. E esse processo da reencarnação de Segismundo, ele tem, obviamente, se aproximar de Adelino. Essa aproximação é muito difícil, a espiritualidade é uma equipe trabalhando para fazer com que essa aproximação se dê, e depois tem aquele apagamento da memória de Segismundo, né? Essa diminuição do perispírito, tem a fecundação e a ligação do espírito, né, às células que estão ali em desenvolvimento ainda no início, na fecundação, e conforme essas células vão se multiplicando, esse espírito vai cada vez se ligando mais. Por volta ali dos seus 12 anos de idade, esse espírito está totalmente ligado ao corpo, né, físico, né, através do perispírito. Mas não vamos entrar aqui em detalhes. Há uma palestra sobre isso, né, Reencarnação e Justiça Divina, acho até que eu já fiz aqui, talvez alguns tenham visto, né? Olha só, não estamos nem em junho ainda, né? Já estão estourando ali os fogos. Deve ser o Fla-Flu. Processo reencarnatório, quase que eu desencarno agora, viu, gente? Necessidade da reencarnação. Todos nós temos necessidade de reencarnarmos? Claro que temos. Por que eu quase desencarno agora? Porque eu me assustei. Falta de confiança, falta de fé. Então, quer dizer, eu vou ter que reencarnar novamente. Até estabelecer essa minha fé, né? Ali bastante firme, obviamente vou ter que reencarnar. Nós não aprendemos as lições de uma feita só. Não é numa aula só que a gente aprende a lição. Não é numa encarnação só que a gente aprende a lição. Precisamos de muitas e muitas e muitas para aprendermos. E quem é que mede o nosso nível de conhecimento? As provas que enfrentamos, né? Quando fazemos uma prova, não é para medir o nível de conhecimento? Então, quando temos uma prova e somos aprovados, porque já aprendemos aquela lição. Muitas vezes não somos, não tiramos ali uma nota, né, que nos aprove, e temos que repetir a prova. O que fui na vida passada? Gente, quantos querem saber o que foram na vida passada? E eu fico muito preocupado. Às vezes a gente vê relatos aí de pessoas, né? Ah, eu descobri o que eu fui na vida passada, e tem lá o fulano de tal, o conde tal. Eu não vejo um parente meu Santos, cara. Não tem os Silva, né? Silva, Santos, um Gari. O Gari não desencarna, não? Bom, desencarna também. Mas a gente dificilmente vê, porque os que noticiam são aqueles que, né, acham que tem orgulho porque foram uma pessoa, né, acham que foram uma pessoa assim importante. Todos nós somos importantes.
O mundo é uma engrenagem enorme, a natureza, a vida, o cosmos, uma engrenagem enorme. Os sistemas se interligam e trocam energia, e todos nós somos importantes. Somos uma engrenagem super importante, independente da função que ora desempenhamos. Certamente já desempenhamos e desempenharemos muitas funções, mas o fato é que muitos, às vezes, querem ver para satisfazer uma curiosidade, né? Bom, uma vez chega para Chico Xavier, uma colega de trabalho dele, e fala assim: seu Chico, estou muito feliz, eu descobri o que eu fui numa vida passada. Minha irmã, Chico com aquele jeito dócil, os lindos casos de Chico Xavier, está nesse livro, Ramiro Gama. Descobri, estou muito feliz, Chico, eu fui muito importante, eu fui uma cristã, na época de Nero, foi colocada na arena e comida pelos leões, eu fui comida pelo leão cantando, não era o leão que estava cantando não, é ela que estava cantando, porque o leão, até hoje, pelo que eu sei, não canta nada, mas fui comida, estava cantando, comida pelo leão. Se eu, que sou uma pessoa simples, Chico, tive esse passado tão importante, imagina você, Chico, o que você não fez, o que você não foi. E Chico, minha irmã, eu também estava naquela arena, eu era a pulga do leão. Logicamente, sabia muito bem Chico que um princípio espiritual que porventura estivesse habitando ali, uma simples pulga, um animal tão simples, jamais poderia em tão curto espaço de tempo estar ali habitando aquele ser tão importante, ainda em aprendizado, obviamente, como todos nós, mas já bem mais evoluído, que era Chico Xavier em tão curto espaço de tempo. Né? Mas ele quis dar ali uma lição de humildade. Não importa o que fomos, absolutamente, isso não tem a menor importância, mas importa sim o que seremos. E aí sim, nós podemos administrar e até direcionar baseado única e exclusivamente no nosso próprio esforço, no nosso trabalho. Bom, então vamos lá. Necessidade do trabalho, já vimos, né? Que é só através do trabalho a gente pode escolher, fazer ali as nossas escolhas, né? Mas todos têm que trabalhar, eu tenho que trabalhar, não precisa arrepiar os cabelos, não, tá vendo alguém aí? Nilton, você arrepiou os 2 fios de cabelo que você tem na cabeça, não? Bom, o macaquinho arrepiou, tadinho, mas ele não tem que trabalhar, ele não tem a espécie do macaco. Qual a importância do trabalho para essa espécie, para uma espécie de animais tipo macaco, né? A sobrevivência. Cuidar da própria espécie, né, da reprodução, da sobrevivência da espécie como um todo, diferente do que é para nós, um meio de evolução. Nós, no início, podemos ter aprendido com os macacos, certamente, tanto que a própria Gênesis fala, né, que nós habitamos, a teoria da evolução, né, diz que nós habitamos inicialmente corpos mais rudimentares, de uma espécie única de macaco que foi evoluindo ao longo do tempo, através do processo seletivo, chegando ao que somos hoje. Ainda não somos perfeitos, acho que evoluiremos ainda um pouco, né? Bastante, mas a gente já evoluiu e hoje em dia a gente tem outros afazeres, outros tipos de trabalho, e nós precisamos do trabalho para isso. Os macacos não. Qual é a necessidade do trabalho? Questão 674. Necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Pergunta Kardec aos espíritos: é uma lei da natureza? Ele quer saber. Então os espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. É uma verdade, gente? Cada vez nós temos que trabalhar mais? É verdade, é verdade. Lembremos que antigamente, aqui mesmo, em umas palestras, não faz muito tempo, estávamos aqui com um retroprojetor, né, e aquelas folhas, e a gente botava ali, tinha que correr com aquele, né, para mostrar só a frase, um trabalho danado, né? Mas quanto custava um retroprojetor? Menos do que custa hoje um projetor multimídia, o famoso data show, vulgarmente chamado, né, que nós temos aqui na casa hoje. Para comprar um data show, precisou de mais recurso financeiro do que precisavam para comprar um retroprojetor. Então,
Houve a necessidade desse projetor multimídia, houve a necessidade de se conseguir recursos financeiros para a compra desse projetor multimídia, obviamente a necessidade de mais trabalho. Quantos de nós andamos a cavalo, não em tempos muito remotos, precisávamos do cavalo, um cavalo custava X, não me lembro quanto, mas não era tanto também. Também a vida do cavalo, 12 anos, não durava muito, né? Não podia também custar muito caro, a não ser que fosse um cavalo de raça, mas para a gente andar aí qualquer pangaré serviria. Bom, servia. Hoje em dia andamos de automóveis, vários cavalos de potência, né? Mas custa muito mais. Então, para comprar um automóvel, temos que trabalhar muito mais do que para comprar um cavalo ou uma bicicleta, e assim por diante. Conforme aumenta nosso nível de exigência, obviamente aumenta a nossa necessidade de trabalho. Isso aí eu dei só 2 exemplos, mas se aplica para qualquer coisa. Questão 675. Deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Lembremos do caso da cigarra, né? Ocupação material, a formiga tinha uma ocupação material. Carregar folha, grãos. E a cigarra não. Aí os espíritos respondem, não. O espírito também trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, né? Se a ocupação é útil, ela é um trabalho. Então, não podemos medir somente assim. Hoje em dia, a gente ainda tem alguma dificuldade em medir o trabalho intelectual, o trabalho subjetivo. Nós compramos um computador, é exemplo deste aqui, botamos embaixo do braço, levamos para casa, aquilo pesa ali aproximadamente 1 quilo, a gente coloca ali, é substantivo, é concreto, a gente abre, liga, às vezes até funciona. É concreto. Mas quando a gente tem que comprar um programa diferente, o programa custa ali, sei lá, a gente pagou, digamos, R$2.000 no computador. Mas na hora de pagar R$1.000 num programa, a gente às vezes recebe pela internet mesmo, não é? E a gente não vê aquele programa. E a gente se sente ainda, mesmo sabendo do enorme trabalho intelectual, ainda se sente um pouco lesado. Ora, pelo computador que está aqui na minha frente, eu paguei X. Mas agora o programa que eu nem vi, tenho que pagar isso? Tenho sim, gente. Tenho sim. E quem o trabalho de quem fez aquele programa? Né? Quem teve que vender aquele programa, licenciar aquele programa, dar a manutenção naquele programa, possivelmente é um trabalho tão importante, possivelmente não, é certamente um trabalho tão importante quanto de fazer a própria máquina. Né? Então o trabalho subjetivo também tem que ser medido. O trabalho daqueles que cantam na noite, daqueles que cantam e gravam suas músicas, com as quais nós nos deleitamos nas nossas horas de lazer, né? É um trabalho da maior importância e tem que ser respeitado e é por isso útil. Questão 677. Porque a própria natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais. Olha só, o preguiçoso fica inventando desculpa para não trabalhar, e Kardec tinha essa preocupação, porque ele via que muitos não queriam trabalhar, ele tinha que fazer essa pergunta aos espíritos, né? Por que se os animais não têm que trabalhar e os seres humanos têm? E eles respondem, tudo trabalha na natureza, tudo trabalha. É porque nós temos mais facilidade em medir exatamente o trabalho material, né? O trabalho intelectual a gente não tem, e a gente às vezes não mede. É importante tanto para o homem quanto para os animais, e nós vamos ver agora a diferença. Qual seria essa diferença? Nós já até falamos que para os animais é a conservação. Somente para se conservarem, não é? Para a alimentação, e assim por diante. E para o homem, qual é a importância? Não tem a conservação? Tem também. O homem tem que perpetuar as espécies, tem que se alimentar. Tudo que o animal tem que fazer, o homem também tem. Porém, o homem tem que desenvolver sua inteligência, desenvolver suas aptidões, se aprimorar moralmente, né? Intelectualmente e materialmente também, porque é uma consequência. É uma consequência. Mesmo quando eu não falar, por falha minha, eu sou uma pessoa cheia de falhas, não sei se vocês perceberam, mas eu sou uma pessoa cheia de falhas, mas a referência está sempre no rodapé, tá? Eu costumo botar, às vezes não menciono, mas está sempre ali, eu faço questão de colocar a referência, e quando eu não coloco, eu faço questão de falar.
Questão 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está livre da lei do trabalho? Ou seja, quem é rico tem que trabalhar ou pode ficar à toa? Trocando em miúdos, né? Do trabalho material pode ser. Botei até reticências ali que a resposta é longa. Mas tem a responsabilidade com os outros, com aqueles que dependem dele. Nós abrimos os jornais todos os dias e não costumamos observar essas pessoas noticiadas, né? Ou a pessoa que fez um benefício para uma comunidade aparecia ali, a gente quase não vê. A gente vê muita desgraça, porque a desgraça vem de jornal. Mas, felizmente, há essas pessoas, né? E a gente tem que respeitar muito essas pessoas, né? Que, às vezes, não precisam trabalhar, né, botar a mão na massa, mas tem um enorme trabalho em gerenciar aquilo tudo, porque se ele, por acaso, falhar na missão dele, ou seja, se ele falir materialmente e até mesmo moralmente, muitos daqueles que dependem dele também falirão, né, e a responsabilidade dele é multiplicada. Então, a pessoa reencarnar com recursos financeiros, dotado de muitos recursos financeiros, é uma responsabilidade muito grande, muito difícil. São provas difíceis que tem que passar. Muitos passam nessas provas muito bem, outros nem tanto, né? As portas largas são muitas e muitos se perdem pelo caminho. Mas o trabalho existe ainda assim. Questão 680. Não há homens impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência seja inútil? Perguntava Kardec aqui, trocando também, interpretando assim, mais diretamente, que aquele que vem com alguma deficiência, quer seja física ou mental, né, aparentemente não tem sua existência inutilizada? Perguntava isso aqui. Aí ele responde: Deus é justo. Apenas desaprova aquele que voluntariamente se tornou inútil sua existência. Voluntariamente. Se eu, durante a minha existência, nasci com todas as condições e, através das minhas escolhas, tornei a minha existência inútil, sim, aí eu sou responsável. Mas se eu, porventura, nasci com uma limitação, por que eu teria nascido? Pode ser que eu tenha nascido com essa minha limitação física por conta de uma lição que eu tenha que aprender. Pode ser também que eu tenha nascido com a minha limitação física por conta de uma lição que a minha família tem que aprender. De algum modo, Deus é justo, não cometeria nenhuma injustiça. Portanto, algum objetivo há. Somente é inútil, né? Eu sou penalizado se eu voluntariamente, né, tornei inútil a minha existência. Se não foi voluntariamente, bom, não tenho culpa nenhuma. Solidariedade, o que é? Vemos aqui, né, um cachorrinho caiu num valão de dreno ali, dreno pluvial, vamos torcer para que seja, num valão de dreno pluvial, e o garoto queria salvar, mas sozinho não conseguiria tirar o cachorro dali. Então precisou da ajuda de um outro, né? E usou sua pastinha da escola, né, como uma corda para unir os dois e combinar os esforços de um com os esforços de outro. Solidariedade. Solidariedade não fala em reciprocidade, em objetivos, né, iguais? Ora, os dois tinham o mesmo objetivo, salvar o cachorro. Será que conseguiriam isoladamente? Talvez até conseguissem, pode ser que não. Mas talvez até conseguissem, mas seria um esforço desnecessário. Combinando as forças, conseguiram mais facilmente, né? Então, trabalho, mais a solidariedade, trabalho em equipe. E o trabalho em equipe promove uma evolução. Eu posso evoluir sozinho, trabalhando sozinho? Posso. Mas se eu combinar as forças com alguém, eu vou conseguir fazer um trabalho ainda melhor e vou conseguir minha evolução ainda mais rapidamente. Desenvolver minha tarefa, chegar ao meu propósito mais rapidamente. Solidariedade social. Alguns cientistas, políticos, sociólogos, também viram nisso, estudaram a sociedade, porque essas associações interessam também para os grupos, para os governos, para os estudiosos. Mas por que interessa?
Tem aqui o trabalho de os conceitos de um desses sociólogos, Emile Durkheim. Esse sociólogo francês estudou e tirou dali algumas conclusões nos tipos de solidariedade, solidariedade social. Disse ele que a solidariedade social é a condição do grupo que resulta na comunhão de atitudes e sentimentos, de modo a constituir um grupo em apreço a uma unidade sólida, capaz de resistir às forças exteriores e mesmo de tornar-se ainda mais firme face à oposição vinda de fora. Tem dois tipos de solidariedade, a mecânica e a solidariedade orgânica. Por que os sociólogos estudam isso? Ora, quando um cientista estuda isso, quando um país estuda isso, ele obviamente quer tirar daí proveito. Proveito para quê? Através desse associativismo, conseguir um trabalho melhor e mais lucro. E nós, o que tiramos daí? Nós tiramos daí que nós também, através de um trabalho melhor, nós temos mais lucro. Qual é o nosso lucro? É a nossa melhoria, não é lucro financeiro. Não é lucro financeiro, é um lucro para a nossa melhoria de caráter, né? Então, solidariedade mecânica e orgânica. Em que consiste a mecânica? Uma relação de pontos de vista semelhantes, valores e crenças religiosas, né? Comunhão disso, semelhanças psíquicas e sociais e até mesmo físicas. É uma fase primitiva da organização social, ou seja, pessoas que se juntam, porque têm a mesma semelhança, até mesmo características físicas. Quando nós vemos alguns filmes antigos, que tem aquelas comunidades religiosas que não permitem, não é, que influência de nenhuma tecnologia externa, aquilo ali demonstra um tipo de associativismo desse aí, solidariedade social mecânica, porque eles estão ali por uma característica igual. Desenvolvem um trabalho, é melhor, o grupo se fortalece, sim, mas se fortaleceria melhor com outro tipo de solidariedade que nós veremos aqui agora. Solidariedade social orgânica, divisão do trabalho em profissões especializadas. Interesses complementares, solidariedade com moral própria. Sendo o fundamento da diversidade, a solidariedade orgânica implica numa maior autonomia, com uma consciência individual muito mais livre. Ou seja, tem mais autonomia quando, por exemplo, o associativismo, ele ocorre quando um tem uma característica, o outro tem uma característica complementar, e assim as coisas vão se encaixando. Vamos dizer, eu sou um plantador de laranja, tenho aqui uma comunidade para plantar laranja, tem um outro vizinho que planta laranja, mais o outro planta laranja. Se só tivermos nós que plantamos laranja, vamos nos fortalecer, a gente vai conseguir produzir. Mas não seria interessante que tivesse alguém que fabricasse o maquinário, que também se associasse a gente, que fabricasse os insumos, os defensivos agrícolas, né, os adubos, e aí por diante? Esse é um associativismo, uma solidariedade social orgânica. E na casa espírita? Como nos associamos? Ora, simplesmente também por nossas aptidões. Quem tem aptidão para escrever, vai redigir os comunicados da Casa Espírita. Quem tem aptidão para cuidar da parte social, cuida da parte social da Casa Espírita. Quem tem aptidão para falar em público, pode se tornar um orador na Casa Espírita. Mas quem tem aptidão para cuidar dos legumes da cozinha, se é muito mais útil, cuidando, desenvolve um trabalho melhor naquela área. E é tão importante quanto aquele que está no púlpito falando, quanto aquele que está varrendo a casa espírita, quanto aquele que monta a cadeira, quanto aquele que trabalha na costura, e aí por diante, quanto aquele que vende o salgadinho, o que faz o salgadinho. É um associativismo, né? Uma solidariedade social orgânica, muito importante para o desenvolvimento do trabalho. E quando eu não puder mais trabalhar, pergunta Kardec aos espíritos, que ele tinha essa preocupação. 681. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar pelos pais? Certamente, respondem os espíritos, do mesmo modo que os pais devem trabalhar pelos seus filhos. É por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, para que, por essa afeição recíproca,
e aí fala da família, fala da importância da família, né? Porque a família é importante, e muitas vezes a gente está na família e não observa isso, a importância que é esse relacionamento pai e filho, né? Por que a gente está junto? Porque um tem que trabalhar pelo outro, o objetivo é comum, mas tem que haver esse trabalho solidário. E os idosos? A questão 685. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. Na falta da família. E muitos de nós, às vezes, culpa, né, os governos. Ah, o governo não fez isso, não tem aquilo. E se esquece que quem é o governo? Nós somos o governo. Nós estamos ali no socorro mais imediato. A nossa família está ali, a responsabilidade mais imediata é a nossa. Na nossa falta, né, dos familiares, aí sim, a sociedade como um todo. Quem está falando sou eu não, são os espíritos, viu, gente? Necessidade do repouso, Kardec tinha essa preocupação e fala ali, se o repouso, os espíritos falam na questão 682, que o repouso também é uma necessidade natural, uma lei natural, tal como o trabalho. Qual o limite do trabalho? Pergunta ele na 683. O limite das forças. Entretanto, Deus deixa o homem livre para escolher, saber qual o limite das suas forças. Bom, a 684 também é muito importante, que fala da obrigação daquele que obriga o outro a trabalhar. Qual a responsabilidade dele? Qual será a punição? Ora, se você obriga alguém a trabalhar além das forças dele, você está se implicando bastante. Fala a questão 684. Vejamos ali à frente, um pouquinho à frente, os exemplos disso. Um cidadão sobrecarregado, carregando seus pães na cabeça ali, um outro ali que não quer nada. E assim nós temos na sociedade também, temos aquele que faz um trabalho de sobrecarga, e o outro que praticamente não faz nada. Somos todos diferentes, com necessidades diferentes. Já vimos aqui que o trabalho em equipe é super importante. O trabalho na caridade é muito importante, pois sem isso nós não crescemos. Nós hoje em dia, na nossa atual circunstância, só conseguimos contemplar, estar numa situação feliz, se vemos essa felicidade no nosso irmão. Já nos fala os espíritos. Tarefa na casa espírita, super importante, não somente na casa espírita, em qualquer instituição social. O trabalho é de suma importância para o ser humano, né? E vamos deixar aqui para meditar uma liçãozinha, mas enquanto tem aquilo ali para a gente meditar, está ali, eu vou terminar com uma história. O trabalho que mais nos aflige é aquele que precisamos fazer e não fazemos. Olha só que maravilha, está ali em Agora é o Tempo, Notas do Trabalho, Emmanuel, e Chico, pelas mãos de Chico Xavier, né? Pensemos nessa frase. Enquanto isso, lembremos que aqui na nossa região de Cabo Frio, região dos lagos, antigamente o produto agrícola, a região tinha uma vocação agrícola, né, extrativista também, por causa do sal, mas agrícola, muito importante, que era o cultivo da mandioca. Havia muitos engenhos de farinha, e o plantio de mandioca requer um trabalho árduo. O trabalho da lavoura, que é árduo. O trabalho do plantio, cortar aqueles pedacinhos do tronco do arbusto para plantar, e o trabalho de limpar aquilo tudo, e das chuvas, a preocupação com as chuvas. Era um trabalho árduo, pesado, mas fazíamos. E quando o município fazia, a região como um todo, vários municípios da região, 2 vezes por ano tinha ali o feitio da farinha, e quando se fazia farinha, tinha que fazer tudo de vez. Quando começa a arrancar o primeiro pé de mandioca, a gente tem que arrancar aquele eito enorme, toda a lavoura, e eram amontoadas nas casas de farinha, que havia galpões, tipo este salão, vazios, e que no centro amontoavam-se todas as mandiocas, fazia-se aquele monte enorme de mandioca. Aqueles que não podiam estar lá na lavoura, arrancando aquela mandioca, era um trabalho muito pesado. Aqueles mais velhos já não podiam fazer esse tipo de trabalho. As senhoras que tinham que cuidar dos seus filhos, e à época a mulher cuidava, e no interior ainda é assim, cuida muito dos filhos, da criação dos filhos, fica a cargo da mulher. Estas à noite
iam para ali fazer um trabalho noturno, que era de raspar as mandiocas. E os velhos também, que não podiam arrancar, iam à noite raspar. Como era medido esse trabalho? Havia umas embalagens, jacais, como são conhecidos aqui na região, mas uma espécie de balaio feito com cipós, e conforme ia se raspando, ia se jogando ali, e enchendo, era medido por aqueles balaios cheios. Havia ali uma cooperação, havia até quem trabalhasse em equipe. Um raspava a ponta da mandioca, jogava para o outro raspava a cabeça da mandioca, e assim o trabalho rendia mais. Mas era um trabalho difícil. Corria a noite toda, enquanto não acabasse a última mandioca daquele bolo, não acabava o trabalho. Era difícil, árduo, mas certa vez, em um desses engenhos de farinha, estavam muito tristes, pois um dos componentes dessa equipe de raspadores de mandioca não aparecera para o trabalho. E perguntavam-se lá, será que Neguzinho não vem hoje? Ah, eu acho que Neguzinho não vem hoje não, porque ele está atacado do reumatismo. Neguzinho era um velhinho, já bem velhinho, e não tinha condição de trabalhar na lavoura, mas tinha uma característica, alegrava o grupo contando suas histórias, né? E com isso, ouvindo aquelas histórias, eles produziam, raspavam, esqueciam que aquele trabalho também era um trabalho árduo, e Neguzinho não aparecia, até que já estavam tristes, que lá pelas tantas, houve alguém falar, um cumprimento da porta, do vão, do galpão, era Neguzinho. Boas noites, pessoal. Era ele, exibindo aquele sorriso farto, com seus 2 únicos dentes, mas exibia de modo franco. E às vezes a gente com todos os dentes não quer sorrir, né? Eu já tenho mais facilidade, que eu sou dentuço. Mas, enfim, Neguzinho chegou. Era alegria. Primeiro ele contava a história para as crianças. Porque as mães também levavam seus filhos, avós. E as crianças ficavam em torno do monte, mas naquele dia Neguzinho não quis contar, não. Neguzinho sentou e ficou raspando sua mandioquinha ali, calado. E botando... Todo mundo viu que ele não ia contar mesmo, aí falou, como é, Neguzinho, não vai hoje contar uma história? Estranhando, Neguzinho, não, hoje eu não vou contar porque eu tenho que produzir, eu tenho que raspar minha quantidade de mandioca, eu preciso comprar um corte de chita para fazer o vestido para Alice. Alice era a esposa dele. Tem a festa da cruz e Alice quer ir de vestido novo. E ele, coitado, está ali, mas atendeu os apelos daquele pessoal que queria que ele contasse a história. E amontoou-se as crianças, ele foi contou pela boca de Neguzinho, desfilavam todas as fábulas que a gente vê. Essa formiga e a cigarra, né, já tinha... Muitas crianças daquela época já tinham ouvido essa fábula, e tantas outras, princesas, dragões, enfim... Tudo que as crianças ouvem hoje em dia, através da moderna literatura, né, ouviam da boca de Neguzinho. Terminando, as crianças tinham que dormir estendiam ali as esteiras e as crianças iam dormir para que ele pudesse contar as histórias para os adultos. Afinal, a história dos adultos era tenebrosa, cheia de fantasmas, de assombrações, e todo mundo na roça tem um medo danado de assombração, né? Aqui não, mas na roça é assim. Então, ele contava cada história escabrosa, e muitos terminavam o trabalho, e não iam para casa antes do sol nascer, com medo dos fantasmas de Neguzinho. Enfim, naquele dia, Neguzinho contou sua história, terminaram de raspar ali, através da conversa, cafezinho, e aí por diante, terminou o trabalho. No dia seguinte, todo mundo conseguiu angariar ali o seu dinheirinho, e Neguzinho, coitado, conseguiu uma coisinha assim, não tinha batido a sua meta, não conseguiu raspar a quantidade de mandioca que precisaria para comprar o corte novo de chita, para que a sua esposa fosse de roupa nova à festa. Mais uma vez, Alice teria que comparecer à festa com o seu vestidinho surrado, mas ele também, embora feliz, é exemplo dos outros. Enquanto os outros conseguiram dinheiro, ouviram boas histórias, Neguzinho também tinha feito o seu papel, pois alegrara aquele pessoal, fizera um outro tipo de trabalho e também sentia-se realizado. Quando perguntavam para Neguzinho, onde você aprendeu tudo isso? Ele dizia, um anjo me contou. Neguzinho analfabeto, na época não havia rádio, né? Não havia pessoas alfabetizadas à volta, com o hábito da leitura. Então, de onde Neguzinho tirava todas essas histórias? Quando muito apertado, ele dizia, um anjo me contou.
Hoje, Negozinho não está entre nós, está em outras instâncias, possivelmente alegrando outras comunidades, propiciando que outros façam seus trabalhos de uma forma mais prazerosa. E a exemplo dele, um trabalho subjetivo, nós também podemos fazer o nosso trabalho. Qualquer que seja esse trabalho, está ao nosso alcance e todo trabalho é de suma importância, pois sem o trabalho nós permaneceremos estáticos, não evoluímos, não cumpriremos a nossa meta, que é a meta de estarmos todos os dias em situação melhor, mais evoluídos e nos tratando como irmãos que de fato somos, filhos de um mesmo Pai, amoroso e bondoso. Assim, concluímos o nosso estudo, deixamos essa reflexão para casa e agradeço sinceramente a presença de todos, desejando a todos muita paz e agradecendo ao meu amigo Ismael Batista que me inspirou esse finalzinho aqui. Queremos agradecer ao Paulo, né, pelo estudo de hoje, maravilhoso como sempre, e com certeza aprendemos muito, né? Nós no começo falamos que nós íamos receber algo, e com certeza hoje recebemos, né? Informações que nos darão condições de seguir em frente. E assim vamos encerrando o nosso trabalho, agradecendo a Deus por essa misericórdia e pedindo a quem vai tomar o passe o silêncio e aos passistas a caridade do passe. E o Paulo vai fazer a nossa prece. Jesus, amado Mestre, obrigado por esses momentos de reflexão em que pudemos conviver uns com os outros, estar nessa casa maravilhosa, esses momentos em que pudemos expressar nosso pensamento para aqueles que aqui estão, também para aqueles que estão nos assistindo via internet, via TVC e TV Serge, no próprio site de Trabalhadores de Jesus, pessoas que estão em várias partes do mundo, mas especialmente uma amiga que está nos Estados Unidos, que é a Miriam, que na reunião passada estava aqui lendo a página e agora está lá, por motivos familiares. Agradecemos a todos por esses momentos. Em especial a Jesus, nosso irmão querido, que está sempre conosco em todos os momentos, aos bons espíritos, a equipe espiritual do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mentor desta casa. A Deus, Pai, pela oportunidade da existência, da convivência, pelos problemas que às vezes nos assustam, mas que agora sabemos são necessários na nossa caminhada. Pedimos que sejamos pessoas melhores e consigamos servir de exemplo para aqueles outros irmãos que não têm condição ainda de caminharem sozinhos, que possamos nos despojar do egoísmo que atrapalha muito a nossa existência e dar a mão àquele companheiro que muitas vezes não gosta sequer de nós. Para isso, precisamos ser indulgentes e usar daquele amor pleno que Jesus tanto pregou e tanto exemplificou, mas que ainda é tão difícil para nós o exercício. Rogamos ainda poder levar para os nossos lares, nossos trabalhos, nossas reuniões, essas energias boas que aqui circulam, e que possamos repartir
através do nosso abraço, da nossa palavra mansa, com aqueles que nos rodeiam, que lá estão à nossa espera. Obrigado, Deus Pai, por tudo isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos. Estejam sempre conosco. Assim seja.